Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa, conheça a OM Play. Vamos trazer com a nossa amiga Soraya Mendes, advogada, para... Ela esteve com a gente, aí participou com a gente esses últimos meses, né? A gente vendo a se aproximar, essa possível prisão do Bolsonaro. Finalmente aconteceu, Soraya. Boa noite. Promessa paga. No dia que o Bolsonaro fosse preso, nem que fosse 5 minutos, eu entrava aqui. E ainda foram prender Soraya 6 horas da manhã de um sábado no meio do feriado. Acho que era realmente um complô para você não aparecer na hora da prisão dele. Mas é que aquela ali ainda era preventiva. Tá bom. Definitiva. Essa daqui é na Vera. Mas foi bom que deu um gostinho de comédia também, ó, esse episódio todo, né, Soraya? Porque ninguém imaginava que o Bolsonaro fosse fazer uma coisa tão patética como tentar violar a tornozeleira com uma solda, né? Aquilo foi um gostinho de um tempero de comédia a mais. Soraya... No final das contas, eu acho que... Perdão, pode falar. Não, queria fazer uma pergunta para você, queria fazer suas primeiras impressões agora que o Bolsonaro... Eu tô feliz. Eu tô feliz. Quem não está, não é mesmo? Cara, Quem não está? Eu não sou hipócrita, eu não tenho aquela coisa, eu não comemoro a prisão de ninguém, porque, não sou hipócrita. Eu acho o seguinte, o cara cometeu um dos piores, o pior crime, na verdade, é o pior crime contra a nação, porque no bojo disso tudo é atentado à democracia, é tudo que poderia ter vindo daí, ele tem que estar preso, e 27 anos é pouco, eu já falei isso em outros momentos, 27 anos é pouco. Porque, na realidade, se a gente levar em consideração as penas a que ele foi condenado, individualmente considerados outros crimes previstos no Código Penal, a gente tem praticamente uma desproporcionalidade. É muito sério o que aconteceu. Ontem ainda eu estava debatendo com uma pessoa numa outra emissora, ele, porque estuprador não está preso assim, porque narcotraficante... Não... Gente, não tem como comparar. Por mais que os crimes sejam graves, que seja um homicídio, que seja um feminicídio, que seja, inclusive, crimes contra a dignidade sexual, que seja de crimes de tráfico de drogas, o que ele fez, esse grupo que hoje está entrando aí nos mais diversos recintos, é de uma gravidade tamanha, não tem parâmetros. Então, é pouco, a pena é pouca. E eu, como eu disse, vou repetir, eu não sou hipócrita, eu acho que ele tinha que ser preso. Quem comete crime tem que ser preso, que a gente tem que garantir o devido processo legal, a gente tem que garantir que nenhuma pessoa que seja inocente vá para a cadeia, isso significa cumprir o devido processo legal. Então, sei lá, eu nem sei o que você ia perguntar, mas eu estou feliz, eu pronto, estava esperando chegar. Soraya, agora vem uma pergunta que é mais técnica. Ela não só é técnica, eu diria que é uma simbiose entre técnica e aquela coisa mãe de Ná, assim, coisa de jogar búzios. É uma mistura entre as duas coisas. A parte técnica é um trecho que o Alexandre de Moraes colocou no despacho dele hoje, quando deu o trânsito em julgado e determinou o início do cumprimento da pena. No caso do Bolsonaro, ele de repente faz questão de frisar uma coisa que era totalmente desnecessário na hora de redigir aquele texto. Ele cita o caso da prisão do presidente Lula na Polícia Federal, os 580 dias. Eu fiz uma leitura daquilo e, na verdade, conversando com vários colegas da imprensa e também de fora da imprensa que acompanha o mundo político, e incrivelmente todos fizeram a mesma leitura. Regressando ao caso do Lula, não teve colher de chá. O Lula permaneceu aquele tempo todo preso, só saiu em decorrência de uma série de decisões novas que depois culminaram na nulidade do processo. Mas assim, em termos de vigência da tal condenação, o Lula seguiu, não teve essa conversa de ir para casa, ele ficou preso.
todo mundo fez uma leitura assim. Quando o Xandão botou esse trecho no despacho, deu uma impressão que, ele não botou na papuda, como poderia ter botado e seria o ideal. Mas me parece que ele colocou num lugar agora que não vai aceitar muita desculpa para liberar ele para casa em prisão. Tipo assim, eu já te botei aí e vai ser, você fala tanto do Lula, vai ser igual o Lula. A sala é bonitinha e tal, não sei o que lá, só que não vai ter colher de chá. Você não vai voltar para casa. Eu fiquei com essa impressão, que ele colocou essa coisa, é uma espécie de um caco. Ele botou aquilo ali como quem diz assim, meu camarada, você vai agora ficar preso na Polícia Federal, que é muito bonitinho, parece um quarto do Ibis Budget, né? Mas assim, você não vai sair daí, você não vai sair. Agora você vai ficar aí e não vai para casa de jeito nenhum. Tem um pessoal só falando, do Lula não teve o fim do processo. Gente, toda vez que eu cito o caso do Lula, alguém aqui sempre vem me dar um esporro desse tipo. Eu sei que a situação é diferente. Eu me refiro ao cumprimento da pena enfim, ter sido colocado na cadeia para cumprir. E o pessoal também dizendo que o caso do Lula, ele não aceitou sair nem colocar a tornozeleira. Essa era uma das hipóteses. Né? Não que ele propriamente tenha negado no sentido de que está aqui ofertado, então eu vou colocar, não foi isso. Ele deixou claro que se isso fosse ofertado a ele, ele não aceitaria, mas não teve colher de chá, deixaram ele preso lá e ele ficou, querendo ou não. E eu fiquei com a impressão que, você fez essa leitura também, que ele colocou na PF que é para não tirar. Olha, eu tenho exatamente a mesma leitura que você tem, Henrique, e eu me colocando no lugar, fazendo, perdão, um exercício aí de me colocar no lugar do ministro, eu acho que ele tomou a melhor das decisões, ajudado pelo destino. Porque esse quarto, né? Eu também tive essa mesma impressão de que era um quarto do Ibis, inclusive com frigobar vazio, né? Então, inclusive. E se você pegar uma água, eles notam e cobram na comanda. Impressionante. E notam, exatamente, né? Então, eu acho que eu fiquei exatamente com a mesma impressão. Eu acho que foi. Eu já falei aqui na fórum, o pessoal de vez em quando não gosta muito de ouvir isso. Mas eu acho que a Papuda não era um lugar para o Bolsonaro, como não é um lugar para nenhum ex-presidente. Acho que as condições são diferentes, acho que existe um certo nível de segurança. Penso que ex-presidentes da República precisam, não é ter um tratamento diferenciado, mas é preciso que se tenha cuidado, porque a gente também precisa entender a distância, que são figuras políticas muito importantes e que podem, com um aparente sofrimento, mobilizar pessoas. O fato do Bolsonaro ter cometido aquele ato delirante, paranoico, covarde e fraco, foram os 4 adjetivos que eu coloquei ontem nos meus comentários, em relação à tornozeleira, porque eu acho que realmente ele é covarde. Disse, olha, diversos líderes mundiais, Mandela foi preso, né? Enfim, nós tivemos vários outros, e também nos Estados Unidos, enfim, outras pessoas nas lutas pelos direitos civis, e Angela Davis, enfim, todos encararam a prisão com a espinha ereta, né? Então, com coragem. E, claro que a gente não precisa exigir coragem quando a gente está dentro de um contexto extremamente autoritário em que a entrada na prisão pode ser entrada para a morte, mas não é isso. Então, o parâmetro mais próximo é o parâmetro do presidente Lula. O presidente Lula foi de cabeça erguida e disse, vou provar a minha inocência. E exatamente isso aconteceu. Então, é um covarde. É um fraco, porque a todo tempo diz, eu tô com dor aqui, eu tô com dor ali, eu tô com isso, aquilo outro. A gente já falou sobre isso também aqui na fórum, que não são situações de saúde que demandam prisão domiciliar. Então, não é esse o caso. E ele quando a gente assiste aquele vídeo em que ele diz, foi por curiosidade, né? Foi abrir por curiosidade, aquilo ali é de uma paranoia que também não estamos falando de novidade nenhuma. A imprensa no Brasil inteiro divulga e corre pelos corredores que ele tem essas paranoias de ser perseguido, de ser morto e tudo mais, o que a gente até pode justificar em função do atentado que sofreu, mas, por um outro lado, parece que isso vem de muito antes, e aquele delírio todo. Então, é uma pessoa fraca, covarde, delirante, paranoica. E com tudo aquilo, ele deu ensejo para que se mostrasse a cela.
né? Na verdade, a sala, o quarto onde ele vai ficar, ficaria na Polícia Federal. E aí a gente tem na segunda-feira hoje ainda o trânsito em julgado. Então, mostrou para o Brasil, e aí voltando exatamente à tua questão, e que eu concordo com você, mostrou para o Brasil que, olha, está aqui, ele está muito diferente do que a maioria não, ele está muito diferente do que a população carcerária, de uma forma geral, passa. E nós não estamos negando a ele condições de dignidade como estão sendo negadas para esta mesma população carcerária. Há, sim, atendimento médico integral. Então, muito da vitimização, que seria inevitável, mesmo levando ele para uma papudinha, como a gente conversou, como o Anderson Torres está indo, como a gente também conversou aqui, provocaria. E a gente também tem que pensar nessas condições de segurança, porque, na minha perspectiva, Bolsonaro tem de ser recebido no sistema carcerário, onde possa ser recebido. Há colegas que estavam falando, nunca houve cumprimento de prisão em carceragem de Polícia Federal. Poxa, mas a gente também nunca teve situações como essa. A gente tem Collor, a gente tem o próprio Bolsonaro, a gente teve também o Lula, que ainda que não fosse uma prisão... E o Temer, 2 dias, o Temer. Exatamente, e no caso do presidente Lula, uma execução antecipada da pena. É importante que se diga isso, não era prisão preventiva também, era uma execução antecipada da pena naquele lapso ali que o Supremo Tribunal Federal permitiu. Então, não é como você jogar um cara dentro da carceragem. Você imagina se acontece alguma coisa, principalmente de saúde em relação ao Bolsonaro, com o Bolsonaro dentro da papuda. Você já imaginou a comoção que isso pode causar? Que prato isso vai ser para a direita? Então, assim, por mais que muitas pessoas talvez não concordem, vão para o chat e dizer, mas tinha que ir para a papuda. Eu acho que a decisão do Alexandre de Moraes foi inteligente, foi de conseguir mostrar que não precisa de prisão domiciliar, e não precisa mesmo, e o Bolsonaro ajudou com aquele ato delirante, paranoico. Depois veio com aquela história de que a interação medicamentosa, eu acho que eles queriam a ideia da interação medicamentosa também para forçar a prisão domiciliar, e deram um tiro no pé, né? De novo, e o Flávio também chamando a vigília, que formou esse caldo todo aí para a prisão preventiva, e agora transitou julgado mesmo. Então, eu acho a mesma coisa que você. Eu acho que a decisão foi uma decisão acertada, foi uma decisão inteligente e politicamente inteligente. Ninguém está submetendo o Bolsonaro ao sistema carcerário brasileiro, embora assim devesse ser, mas se está considerando a condição dele como ex-presidente e até a condição de saúde. Miguel, aproveitando muito rapidamente só, porque a pergunta pintou um superchat aqui que tem tudo a ver, vem a reboque disso da minha pergunta e do que a Soraya estava respondendo. Eu também estou com essa dúvida. Aliás, parabenizo aí o Hamilton Vieira por essa pergunta, que é muito, muito interessante, eu diria que tem que ser respondida. É legal que continuem levando comida e bebida para ele? A responsabilidade por sua vida, né, por sua saúde, é do Estado. Eu não entendi isso, cara. Ele não toca na comida, ele tá cheio de noia, e aí a Michelle tem que ficar levando um bandeco para ele comer. Não pode fazer isso, ele tem que comer a comida do Estado. Eu sei que lá é bonitinho, vem um bifinho com salada e não sei o que, de manhã tem pão com ovo e achocolatado, mas assim, não pode. Como é que é isso? Porque senão vai virar o Sérgio Cabral. Lembra que o Sérgio Cabral no Rio descobriram que tinha um freezer com lagosta e carpaccio dentro da cela dele. Você não é Arnaldo César Coelho, ô Soraya, mas eu vou te perguntar, pode isso, Soraya? Olha, na realidade, assim, vamos lá, a gente está num momento inicial de cumprimento de pena, em que essas coisas ainda vão sendo ajustadas. Porque a sala onde ele vai ficar não é uma cela onde ele deveria estar, mas o sistema tem de ser o mesmo. Então, tem de voltar ao sistema que seria no presídio. Então, não é toda hora, todos os dias, as pessoas entrando e saindo. Não existe essa visitação livre no sistema prisional. Então, as visitas, claro, as visitas dos familiares, com certeza vão ser anotadas pelo ministro Alexandre de Moraes para que se facilite, né, o acesso, seja da esposa, seja dos próprios filhos, mas não outras pessoas, porque não podem entrar, a não ser que sejam expressamente autorizados e nos dias autorizados. Aqui, no sistema, bom, seja aqui ou em qualquer outro lugar do Brasil, no sistema penitenciário, há o hábito de se levar comida, de se levar
se levar cigarro, itens de higiene algumas vezes, principalmente para as mulheres, né? Enfim, há esse hábito. Porque dentro do sistema mesmo existem possibilidades de compra, inclusive, o Estado fornece, mas também de compras de alguns itens básicos, mas que acaba sendo inviável para muita gente dentro do próprio sistema. Agora, essa ideia de todos os dias leva uma marmitinha, algo diferente e tal, não é, porque não é hotel. Então, assim, vamos lá, nem no Ibis, não tem, no Ibis, para quem nunca ficou no Ibis não tem serviço de quarto, não tem essa coisa toda, gente. O frigobar é vazio, não tem nem água, você tem que comprar água, então eles vão colocar água lá, vão colocar os remédios dele, possivelmente. Então, eu acho que nesse começo, de repente, o ministro vai ser um pouco mais flexível para não criar essa... Porque qualquer coisa vai criar narrativa. O Bolsonaro está passando fome, ele não come essa comida, porque essa comida não serve por conta do estado de saúde dele, aquele não é o lugar para ele e tal. Qualquer coisa vai criar narrativa. Então, eu acho que é uma questão de flexibilização, mas de estar atento que logo em seguida, ali na esquina, as coisas têm que ficar como se fosse um sistema carcerário mesmo. Então, Polícia Federal, quem ficar ali responsável, vai ter que fazer esse papel, que é um papel de policial penal, de controle, né, de entrada e saída, de alimentos. A saúde também é a mesma coisa, a saúde prestada pelo Estado, então ele pode até ter um médico dele que vai revisar os exames todos, enfim, mas não é ideia de que seja esse hotel, não pode ser assim. Soraya, quando o Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva dele, na decisão, o Moraes fez questão de enfatizar que a Polícia Federal deveria disponibilizar para o Bolsonaro serviço médico 24 horas, autorizou já de cara os médicos do Bolsonaro. O Alexandre de Moraes foi muito cuidadoso com essa questão também humanitária do Bolsonaro. Sobre a comida, eu lembro do caso do Lula, né? Porque o Lula ele teve matéria sobre isso, e a comida era boa na Polícia Federal em Curitiba, tanto que, na realidade, era a mesma comida dos próprios policiais federais. Os agentes federais comiam a mesma comida das pessoas presas ali. Só não é muita gente presa, né? Não, se para entender isso, mas a mesma comida. O Bolsonaro, mas o que acontece com o Bolsonaro é que o que vazou para a mídia é que ele está com paranoia de ser envenenado, né? Como se alguém tivesse interesse em envenenar o Bolsonaro. Mas, enfim, minha pergunta é sobre os outros presos também. Hoje foi um dia especial porque não foi apenas o Bolsonaro, foram vários generais importantes, o general Heleno, né? Foi aqui, ó, o Augusto Heleno, foi preso, foi para o Comando Militar do Planalto, o Paulo Sérgio Nogueira, Comando Militar do Planalto, Walter Souza Braga Neto, estava preso já ele, né? O Braga Neto, eu acho. Desde dezembro do ano passado. Fica na Vila Militar. O Almir Garnier dos Santos, que esse também estava solto, foi preso agora. Estação Rádio da Marinha. E o Anderson Torres, Papudinha. E o Ramagem está foragido. Como é que você viu a situação desses outros aí? Você acha que foram para o lugar certo? Olha, nesse exato momento foram para o lugar certo. Fora o Anderson Torres, que eu não sei por que está na Papudinha, tá? Porque, em tese, ele era para ser papuda. Eu achei que deram uma vacaiada nele também. Eu fiquei com essa impressão que ele... Papudinha é especial, né? Porque a Papudinha é o batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. Então... é porque ele é delegado de polícia, Miguel. Ele não pode ir para o presídio comum. É questão de segurança, ele é delegado. Você não vai mandar um delegado para o presídio normal, que o cara vai ser... Mas eu não sei se tem qual é. Eu teria que pesquisar. Não, eu não sei se é uma questão legal, mas é regimental. Assim, eles costumam mandar policiais para unidades. Não, você tem razão, Henrique. Eu só não sei se tem aqui no Distrito Federal, e acredito que tenha, outros delegados presos em algum lugar específico. Porque se isso existe, ele tem que ir para os outros lugares onde estão os outros delegados. Que é fato, é fato. Nem policiais militares ou ex-policiais, enfim, são enviados diretamente para os presídios, porque realmente eles correm risco de vida e tudo mais. Hoje no Brasil a gente separa, inclusive, facções, né? Então, que dirá pessoas que tenham
esse envolvimento pela parte do Estado. Mas, por um outro lado, eu não sei, por isso que isso é o que eu queria pesquisar, eu tenho que pesquisar para ver se quem está cumprindo pena. É muito difícil que não tenha um delegado ou um ex-delegado da polícia, seja da Polícia Federal, ou seja mesmo da Civil, cumprindo pena no DF. Então, onde que esses estão? Esses estão em algum lugar, então ele tem que ficar no mesmo lugar, não sei, a não ser que seja realmente na Papudinha, mas só não entendi esse, porque os outros, em princípio, pelas patentes e pelas estrelas que têm, eles têm de ir para esses lugares. A questão é a seguinte: a condenação criminal, ela tem repercussões em outras esferas. Então, ela tem uma repercussão em função ficha limpa, inelegibilidade, ela tem naturalmente a repercussão de suspensão dos direitos políticos, então não pode votar e não pode ser votado, aquele que é o preso definitivo. E com relação especial aos militares, a determinação, e pelo que eu vi, o ministro Alexandre de Moraes já fez isso, para que, no âmbito da justiça militar, se verifique a perda das patentes, ou, no caso de alguns deles, a perda das estrelas, porque se tem, por exemplo, o Heleno, que é o máximo de estrelas, que são 4 estrelas, né? O máximo de estrelas que alguém tem dentro da força militar, especialmente do Exército. Eu não sei como é que é exatamente na Marinha, né? Mas seria esse o caso, ou de perder as estrelas e de perder o cargo. Jair Bolsonaro vai acontecer inevitavelmente isso também, né? Que ele ainda carregava, ele era reformado, mas carrega também ainda o título de capitão. É retroativo, tanto para reserva quanto para ativa, todos perdem no STM. Então, e vão perder, não tem jeito. E aí as coisas são diferentes, porque aí, a partir do momento que há essa determinação, aí a gente vai ver para onde que eles vão, né? Seja vão para Papuda, o Braga Neto seguramente fica no Rio de Janeiro. Não sei para onde que ele vai no Rio de Janeiro. Olha, algumas possibilidades já vistas e que a gente tem discutido aí nos diversos fóruns, seria penitenciário de segurança máxima. Porque para dar segurança, e é uma coisa assim, bem interessante, porque essas pessoas sempre acharam que segurança máxima era fácil e que é fácil conviver. Aquilo ali, eu pessoalmente entendo que é uma aplicação de pena que viola o texto constitucional. O Supremo já disse que não, que está tudo ok, mas que viola os tratados internacionais, porque ele é uma espécie de RDD o tempo inteiro. Então, com as limitações de visitação, com limitação de acesso aos seus próprios advogados e advogadas, com limitação de banho de sol, é um controle extremo. Não sei se vocês já entraram assim, numa penitenciária como essa. A arquitetura, uma arquitetura muito mais opressiva, ficam em salas, em celas isoladas, enfim. Mas é uma alternativa, porque a gente está falando agora de ex-ministros, as pessoas que mais tinham poder há 3 anos atrás no país. Então, tem toda uma circunstância que é uma circunstância ainda não vista. Agora, para alguns, enfim, como a gente lembrou aqui, a gente já lembrou o Cabral, né? Se a gente for lembrar também no Rio de Janeiro, o que não falta é esse governador preso para dar exemplo aí de que penitenciário também serve. Então, vamos ver como é que vai ficar. Eu acho que quem está, agora só para fechar aqui, eu acho que quem está muito próximo mesmo, de conseguir talvez uma domiciliar em pouco mais tempo, é o Heleno. Porque o Heleno já tem 78 anos e não sei do que pode ter de doenças que são próprias também, próprias da idade, enfim. Talvez esse aqui é que esteja com maiores chances de conseguir algo, né? Que é lamentável também, porque eu acho que das figuras ali, ele e Braga Neto foram carro-chefe, sabe? Para toda essa trama. Eu tenho essa mesma impressão que o Heleno vai ser o primeiro a se livrar da cadeia, mas a ideia é a idade, aí é meio óbvio. Nessa linha, uma pergunta para a Soraya, nessa mesma linha, esse episódio da violação da tornozeleira eletrônica pelo Bolsonaro deve ter atrapalhado o próprio Bolsonaro na questão do pedido de prisão domiciliar, né? Porque talvez houvesse uma vontade
maior por parte dos ministros, né, de conceder uma domiciliar, mas ao fazer isso ele perde pontos também, né? Fica mais difícil, porque é uma pessoa que ele descumpriu uma regra um acordo que a pessoa faz com o próprio Estado, né? Quando a pessoa recebe o benefício da tornozeleira, é uma regra, a pessoa assina. Eu vi entrevista com a diretora hoje, tem uma série de regras, e a regra número 1 é não violar a tornozeleira eletrônica, né? Então fica mais difícil para ele conseguir um domicílio agora, o Bolsonaro, né? Com certeza, porque a prisão domiciliar, ela está atrelada ao uso da tornozeleira. Então, assim, como é que você vai mandar para casa alguém que já violou a tornozeleira? Então, ele criou um problemão para ele, porque realmente, se ele já fez uma vez, ele vai fazer outra. Ele disse que ele estava paranoico naquele momento, veja bem, ele vai juntando coisas, né, Miguel, que só depõem contra ele, né? Essa família Bolsonaro é incrível, né? Como eles têm essa capacidade, a começar pelo pai para todos os filhos. Porque ao mesmo tempo que ele começa a dizer, eu acho que vão me matar porque a comida pode estar envenenada e tal, tá mostrando que o cara está completamente paranoico. Se ele está completamente paranoico e uma paranoia foi o que ele fez violar a tornozeleira, é óbvio que ele vai violar a tornozeleira de novo. E eu não acho, assim, ontem eu tenho uns haters de estimação, né? Então foram lá no meu Instagram para dizer que eu que era paranoica, porque eu falei, eu não acho inverossímil a possibilidade de fuga do Bolsonaro, porque o que a gente fala normalmente é que a embaixada dos Estados Unidos fica a 13 quilômetros para cá, a embaixada da Argentina, olha que importante, fica também a 13 quilômetros para um outro lado. Só que é o seguinte, as convenções que tratam de asilo, e muito especialmente aqui para nós, a gente tem tanto a Convenção de Viena, mas aqui para nós temos a Convenção de Caracas, determinam que os automóveis das embaixadas também são territórios, são espaços invioláveis de proteção. Então, eu não acho infactível que num contexto de mobilização, de uma loucura, de repente, de invasão de um condomínio do Bolsonaro, um carro de uma embaixada como a da Argentina, ou mesmo dos Estados Unidos, pare e o Bolsonaro seja posto dentro. Eu não acho que isso é impossível, né? Então, posso eu agora aqui, que, como disseram lá os meus haters, está delirando, mas eu não acho que isso seja impossível. Hoje, pela manhã, eu estava voltando de São Paulo, e tinha gente dentro do avião. Meu filho até fez uma foto, assim, né? Mas uma foto discreta, fez uma selfie, porque ele estava preocupado comigo, porque tinha uma pessoa sentada bem atrás. E aí, no dia seguinte, que eu tinha dito, né, que o Bolsonaro era covarde, fraco, delirante, paranoico. Ele disse, mãe, eu estou muito preocupado com você. Porque a pessoa que estava atrás, ela estava paramentada. Ela estava com uma bandana, ela estava de camiseta verde e amarelo, com Deus não sei o quê, um outro cara do lado também, assim, daqueles grandões, assim, desceu. Aí eles, gente, esses caras estão planejando alguma coisa aqui. Não parecia gente da política, né? Porque a gente está acostumado, terça-feira é um dia que o avião vem lotado, que vem com muita gente de terno, aquela coisa toda, de vários lugares do Brasil. Mas veio gente assim também, o aeroporto também estava com bastante gente assim. Então, de repente, esses caras estão reunindo todo mundo aí, faz essa tal da vigília. A Polícia Federal está na porta da casa do Bolsonaro, ela não está na porta do condomínio, necessariamente, ou com um arsenal. Aquilo não é prisão. Então, o fato dele já ter violado tornozeleira, que é necessário para prisão domiciliar, e essa possibilidade de reunião de pessoas, de uma multidão, e os contatos que ele tem com outros dois paranoicos delirantes, como o Milei e o Trump, eu não sei, eu acho que isso aí não dá segurança nenhuma. E aí voltamos lá para aquela primeira questão do Henrique. O cara está num quarto de hotel, não tá numa cela, com todas as dificuldades de iluminação, de respiração, de tudo mais que o restante da população carcerária brasileira está. Eu acrescentaria a essa tua resposta o fato de o filho dele, eu nem sabia, o Miguel que me trouxe essa informação no começo da edição, de que o filho dele, questionado por jornalistas se tinha a hipótese dele fugir,
o filho se recusou a responder. O tamanho da loucura do cara, o cara não... Pô, a primeira coisa que o sujeito vai dizer, mesmo que o pai dele vá fugir amanhã, é dizer, não, tá doido? Pô, meu pai não vai fugir nunca, imagina. Ele se negou a responder. Então, quer dizer, não há nada de paranoico nisso. A ideia de que um carro que seja considerado um corpo consular, ou seja, que tenha também a sua inviolabilidade garantida por uma questão de soberania, a ideia de um carro parar para ele entrar dentro, seja da República Argentina ou dos Estados Unidos, isso é perfeitamente viável. Já aconteceu em outros períodos históricos, aqui mesmo na América Latina, independentemente aí da visão de extrema-direita ou de esquerda, durante a ditadura Pinochet, um grupo de guerrilheiros conseguiu sair de dentro de uma casa e ser colocado num carro da embaixada da Holanda e transportado até o aeroporto Comodoro Arturo Benítez de Santiago e colocado num avião, e isso foi um carro que levou. Então, assim, não há nada de anormal. Claro, seria uma coisa cinematográfica, mas não tem nada de anormal em relação a isso. Diga, Soraya. E com o acréscimo que a Convenção de Caracas garante o salvo-conduto. Então, assim, se por um acaso isso venha a acontecer, que ele consiga minimamente sair, ele, chegando na embaixada, ele tem que ter o salvo-conduto para sair do Brasil. Então, assim, ele não vai nem ficar dentro da embaixada, como em tese seria nos Estados Unidos, que daí o Brasil não deixa sair e pronto. Mas no caso da Argentina, não. No caso da Argentina, ele tem salvo-conduto. Como a gente também viu aqui, né, com a primeira-dama do Peru. A primeira-dama do Peru, a Nadine. Soraya, mas tem um agravante, né, nessa história toda, tem um agravante, que é o fato da Embaixada Americana e a Casa Branca estarem... A Casa Branca, ela se envolveu diretamente no processo do Bolsonaro. A Casa Branca aplicou a lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Ela agrediu o STF. Né? E a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, durante meses, né, semanas ou meses, ficou agredindo, às vezes quase diariamente, agredindo o STF. E no dia da prisão do Bolsonaro, da prisão cautelar, a Embaixada Americana, que eles estavam meio quietinhos, voltaram a se manifestar. Coloca aí, por favor, a postagem da Embaixada Americana, que é uma estupidez por parte deles, porque só piora a situação do Bolsonaro. Isso que parece que nem o Eduardo Bolsonaro, nem a Embaixada Americana não entendem, que ao fazer isso, eles só fazem as instituições brasileiras darem outra volta na chave da prisão do Bolsonaro. Né? Porque se eles sinalizam dessa forma que eles estão dispostos a ajudar o Bolsonaro numa eventual fuga, não resta outra opção para as instituições brasileiras senão dificultar essa possível fuga, né? Aqui, ó, eles publicaram isso no dia da prisão do Bolsonaro, Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Eles ficaram quietos um tempão, mas também foi um pouco, talvez, em função do shutout que teve lá, né, do bloqueio lá, que ficaram meses fora do ar. Mas, enfim, fizeram essa postagem, o juiz Moraes, um violador de direitos humanos sancionado, eles mesmos sancionam e ficam chamando o cara assim, né? Expôs o Supremo Tribunal Federal do Brasil à vergonha e ao descrédito internacional, ao desrespeitar normas tradicionais de autocontenção judicial e politizar de forma escancarada o processo judicial. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados diante de seu mais recente ataque ao Estado de Direito e à estabilidade política no Brasil. A provocativa e desnecessária prisão do ex-presidente Bolsonaro, que já estava em prisão domiciliar sob forte vigilância e com rígidas restrições de comunicação. Não há nada mais perigoso para a democracia do que um juiz que não reconhece limites para o seu poder. Envelheceu muito mal e rapidamente, né? Porque já não é prisão cautelar, agora é uma prisão definitiva, transitado em julgado. Não foi só o Alexandre de Moraes, foi aprovado por toda a... Porque eles gostam só de apontar o dedo para o Moraes, você reparou, né, Soraya? Eles gostam de ficar apontando como o Moraes fosse assim, realmente um tirano, faz parte da tática, um tirano único. Mas não é só o Moraes, é o STF inteiro, né? Então tem isso aí que também acaba deixando todo mundo de cabelo em pé, né? Porque eles dão um recado, né? Inclusive até alimenta teorias, tem teoria aí, porque a gente está até investigando aqui na fora, né? Porque o irmão do Bolsonaro
tinha uma loja de reparo eletrônico, e estava no dia estava lá, né? Então, você tem essa teoria e teve uma confusão, que não sei se você chegou a ver, que perguntaram para o Trump no dia. Ainda está no campo da teoria, né? Porque aparentemente foi uma confusão do Trump. Perguntaram para o Trump no mesmo dia o que ele achava da prisão, o que ele achava do Bolsonaro, a prisão do Bolsonaro. Ele fala, não, eu conversei com ele ontem. Só que aparentemente foi uma confusão, que ele não entendeu de quem estavam falando. Depois parece que ele entendeu, Jair Bolsonaro, prenderam ele. Uma pena. Né? Mas, enfim, o Bolsonaro podia fugir. Antes, ele não teria dito, o Trump, né, antes ele também não disse que o Brasil terá notícias em breve, alguma coisa assim. Eu vi, eu tô te perguntando. Falou, teve essa coisa meio sinistra. Quando o Trump fala isso, a gente nunca sabe se é uma coisa completamente fútil que ele vai divulgar no dia seguinte, né? Ou se é uma coisa grave. Né? Ele fala isso, não, é o novo salão, é o novo estátua de ouro que eu comprei, né, para o Salão Oval, mas eventualmente. Mas, enfim, o fato é que a Casa Branca vinha agredindo até hoje, continua agredindo, a agressão não parou, porque os ministros estão sem o visto, e tem a Lei Magnitsky, que é uma agressão ao Brasil. O Brasil ainda está sob ataque da Casa Branca. A gente não pode se deixar iludir muito por essa suposta amizade do Trump com o Lula, né, que o Lula, eles ficaram amiguinhos, né, que se encontraram. O fato, se ele fosse tão amigo assim, tirava a Lei Magnitsky, né? Essa lei continua. Exatamente, né, Miguel? E tem a mesma questão das tarifas, era algo que mais cedo ou mais tarde aconteceria, porque é prejudicial aos Estados Unidos. Para os Estados Unidos era pior, o Brasil tinha condição de segurar aquilo ali por muito mais tempo. Então, não é o fato de ele ter retrocedido em relação às tarifas, e por essa química com o presidente Lula que está mostrando que as coisas mudaram. E outro ponto importante também, a gente tem de ficar muito atento com 2026, porque 2026 tem 3 vagas para o Supremo Tribunal Federal. Então, a gente tem que imaginar que é muito difícil que aconteça. Olha só, tudo o que eu já disse em sala de aula, Miguel, eu já queimei a língua, tá? Eu sou professora de processo penal, de direito penal, tudo que eu já disse, eu já queimei a língua. Então, assim, é muito difícil que uma revisão criminal seja aceita, porque teria que ter fatos novos sendo descobertos, provas novas trazidas, ou uma ilegalidade, vamos lá, uma ilegalidade do julgamento. Em princípio, a gente não tem nada disso. Agora, vamos mudar a correlação de forças? Porque se a correlação de forças muda, assume um outro presidente, que seja um Nunes Marques, que seja, não sei nem em que fase que isso tá? Eu não fiz as contas, mas que seja o Nunes Marques, que seja o André Mendonça. A primeira turma, com a conformação que tem hoje, ela não pode ser a turma a decidir uma eventual revisão criminal. Tem que ser a segunda. Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, dizer assim, olha, eu acho, pessoalmente, que o Bolsonaro hoje é uma âncora. Eu acho que ele vai afundar quem ficar com ele, e eu acho isso. Mas, volto, a gente não pode dizer que o jogo está ganho para nós e as coisas, a gente não imaginou que pudesse chegar nesse ponto, que estivesse mais fácil. Porque se dá algo de um Tarcísio ganhar, vira todo o jogo no Supremo Tribunal Federal. E aí as coisas vão ser diferentes. Mas juridicamente não pode, porque eu não sei o quê. Gente, juridicamente não pode ninguém cumprir pena na Polícia Federal. É isso. Esse é o ponto. Sabe? Então, as coisas não são assim, não funcionam dessa forma. Então, a gente precisa estar muito atento, porque o negócio para nós talvez chegue a estabilizar lá para depois de 30. Vamos ver, depois de 30 a gente marca um encontro aqui na Fórum de novo para retomar e para ver se dessa vez as minhas previsões deram certo. Mas, enfim. Mas está dando certo, Soraya. Até agora deu certo. Né? Deu certo e está todo mundo na cadeia, prisão definitiva,
transitado em julgado. O pessoal lembrou bem, o pessoal não esquece. O Lula não teve o transitado em julgado, certo? Ele não teve isso. Exatamente. E eu acho que, Miguel, assim, só para encerrar, e para mim a prisão de golpistas, ditadores, traidores da pátria, torturadores ou exaltadores de torturadores é sinal de amadurecimento democrático. Então, a gente tem que comemorar isso, porque isso é a primeira vez que a gente consegue fazer no Brasil. A gente não sabe amanhã, quarta-feira, como vai ser, mas hoje, terça-feira, é o dia que a gente tem que dizer assim, nossa, a gente cresceu um pouquinho, sabe? A gente se empoderou um pouquinho da democracia, porque isso é sinal de amadurecimento. Em todos os lugares do mundo, a prisão, a responsabilização de quem dá golpe, de quem trai a pátria, de quem tortura ou exalta torturador, é ponto fundamental. Muito bem. Henrique, vamos liberar a Soraya, tá tarde já. Soraya, muito obrigado, então, pela companhia, sempre uma honra recebê-la. Boa noite. Adorei. Até a próxima. Beijo, gente.